Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Dinastia M, que para mim é um desses clássicos da Marvel, tá? É um dos clássicos modernos da Marvel. Dinastia M que redefiniu toda a história dos mutantes dentro do universo Marvel. É um quadrinho muito importante para a cronologia da Marvel, tá? Com roteiros do Brian Michael Bendis e a arte do Oliver Coipel, com essa belíssima capa aqui do Magneto em destaque, né? Afinal de contas é Dinastia M, Dinastia Magnus, The House of M, né? A casa do M, a casa do Magnus, né? A dinastia Magnus aqui. E é isso que a gente vai ser apresentado nesse quadrinho e vai ter momentos extremamente importantes aqui para a cronologia Marvel. Temos aqui a lombada, dinastia M, Marvel, né? A contracapa, a Feiticeira Escarlate, a Wanda, que é certamente a personagem principal desse quadrinho aqui, sem sombra de dúvidas, né? A história que redefiniu o destino dos mutantes da Marvel, tá ok? 276 páginas, edições de 1 a 8 da minissérie Dinastia M, mais O Pulso, que é uma edição especial de Dinastia M, e Segredos de Dinastia M, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição. É um quadrinho excelente, gosto muito dele, gosto muito dessa história. Repetição do desenho da capa. Artistas: Brian Michael Bendis roteiros, Oliver Coipel desenhos, Tim Townsend com Rick Magaya, Scott Hanna e Scott Dell na arte final e Frank G. Damarta nas cores. Temos um prefácio. Temos o que aconteceu anteriormente, explicando aqui, né, que o professor Xavier ele estava em Genosha, que ele está em Genosha, tentando reconstruir a ilha, reconstruir o país em Genosha, digamos assim, porque ele foi destruído, ele está lá tentando reconstruir. Ele estava lá tentando reconstruir e fala também sobre o pior dia da história dos Vingadores, foi o dia da queda, o dia que a feiticeira surtou, né, e aconteceram aquelas mortes, tudo isso que nós vimos aqui no vídeo Vingadores a Queda, tá? E aí nós temos aqui o início da nossa história, onde Wanda está aqui com seus dois filhos gêmeos, com o pai, né, com o Visão, com o pai dela, o Magnus, com o irmão Mercúrio, com o Magnum, né, com a irmã dela também, a Lara, o Doutor Estranho, enfim, estão todos reunidos ali, só que a gente percebe que tudo isso foi mais uma criação da mente dela e que o Xavier está aqui ao lado dela, eles estão em Genosha, Xavier está tentando ajudá-la, né, mas está realmente muito difícil ajudá-la, ela está realmente muito perturbada, o pai dela leva ela, quando o Vingadores a Queda termina, que o Magneto pega ela dos braços do Capitão América e sai flutuando, ele leva Wanda para Genosha, né? Ele sabe que o Xavier está lá, ele confia em Xavier, ele sabe que Xavier tem uma mente, que é a mente, né, que é um mutante com poderes psíquicos mais poderosos da Terra, então ele leva lá com a esperança de que Xavier possa ajudá-la, mas até o momento não há esperança de ajuda, ela só tem piorado, né? E o Magneto fica realmente desesperançoso aqui diante de uma Genosha completamente destruída. Enquanto isso, lá em Nova York, os X-Men e os Vingadores estão se reunindo na Torre dos Vingadores ali, né? E vão haver esse encontro, os Vingadores vão encontrar os X-Men vão encontrar os Vingadores, eles estão um pouco desconfiados, mas aí, né, acabam ali dando de cara com o Xavier junto com os Vingadores. Lembrando que nesse momento aqui, a equipe aqui é de novos Vingadores, porque já aconteceu a queda, já aconteceu, né, a nova reunião dos Vingadores, o Wolverine faz parte desses novos Vingadores também agora, né? E eles então se reúnem ali para falar de Wanda, o destino de Wanda Maximoff, ou seja, o destino da Feiticeira Escarlate. Enquanto isso, lá em Genosha, o Mercúrio chega lá desesperado, porque ele passou rapidamente lá, ele viu essa reunião, ele viu a intenção deles lá, ele muito rápido, ninguém percebeu. Isso é meio esquisito, porque afinal de contas lá estava Xavier, lá estava a Emma Frost, e nenhum deles ali foi capaz de perceber, né, que o Mercúrio estava ali, mas enfim. Vamos continuar a história aqui. Ou seja, ele passa por lá, ninguém percebe, ele chega, pede ajuda ao pai dele, que é o Magneto, e avisa que eles estão planejando a morte de Wanda, que eles vão matá-la. Ele fica desesperado. E o Magneto diz que ele não tem o que fazer.
pergunta ao Mercúrio, o que você quer que eu faça, né? E aí voltamos para a Torre dos Vingadores, onde realmente eles estão lá conversando e decidindo. Alguns pedem que realmente que Wanda seja morta, muitos querem que Wanda seja morta, enquanto outros não, dizem que não. Como o Capitão América, por exemplo, defende que não se deve agir dessa maneira. E aí eles decidem então ir até Genosha, né? Emma Frost, o Doutor Destino, junto com Xavier, quem sabe os três consigam ajudar a Wanda. E eles chegam até Genosha, na Genosha destruída aqui, né, em ruínas, aos pedaços, né? E eles chegam até Genosha, e quando eles estão em Genosha, eles não conseguem localizar nem o Doutor Estranho, nem a Emma Frost, nem mesmo o Charles Xavier conseguem localizar a Wanda em Genosha. E para piorar, o Charles Xavier desaparece, ele some, ele estava no meio deles ali e desapareceu. E aí eles enlouquecem, eles saem procurando o Xavier, e nessa procura todos eles chegam diante de um templo, né? Eles vão entrando dentro desse templo aí, e quando a porta se abre, o Homem-Aranha está ali olhando e acontece esse clarão vai aumentando, fica um clarão gigantesco, e aí o Peter Parker acorda com o choro de uma criança, né? Ele acorda ali, ele está dormindo em sua casa, seu apartamento, e aí fica ali o porta-retratos dele beijando a Gwen Stacy. O que é isso, gente? Gwen Stacy, mas a Gwen Stacy não morreu. Temos aqui um senhor saindo, né, de um prédio, e aí ele foi pegar a correspondência e está escrito lá, Rogers, Steven, capitão, ou seja, o capitão Steve Rogers, está morando no Bronx, e ele é um senhor, ele é um velho, né? E a gente vê crianças com poderes, crianças voando, crianças, né? Tá tudo diferente, algo diferente está acontecendo aqui. Emma Frost casada com o Cíclope, com Scott Summers, né? Nós vemos aqui o Magnus, né? O Magno, completamente aqui famoso, é um artista, né? Vemos a Miss Marvel, famosíssima, como uma das heroínas mais famosas e mais poderosas da Terra, enfim, amada por todos. Enfim, tem uma coisa realmente diferente acontecendo aqui, né? A gente vê a Kitty Pryde aqui, ela é uma professora de uma escola primária, enfim, tem esse monumento aqui com o sentinela, né? O sangue mutante derramado aqui foi o último a ser derramado. É um monumento aqui dizendo que o sangue mutante jamais foi derramado. Um Luke Cage aqui, né? Diferente. Parece que ele está agindo aqui dentro da clandestinidade, parece ser um gangster. Enfim, coisas diferentes estão acontecendo aqui. Ó, o Stephen Strange atendendo aqui, né? Parece ser um psicólogo. Ou seja, várias coisas diferentes estão acontecendo aqui. O Colossus está trabalhando numa fazenda lá na Rússia, virou um fazendeiro. O Hank Pym é um cientista junto com o Hank McCoy. Eles estão trabalhando nas indústrias Stark. O que teria acontecido? O que foi isso? A Aurora, a Tempestade, ela é uma princesa, né? A Vespa, que é a Janet, ela é uma estilista, né? Que está ali confeccionando roupas estilosas para o mundo todo. Ela é uma estilista famosa. Enquanto isso, o Wolverine acorda depois de ter um sonho, aquele sonho onde a gente lembra lá da Arma X, né? Cenas do quadrinho Arma X, e ele acorda ao lado de outros heróis ali, só que ele está no porta-aviões da SHIELD, ou seja, ele faz parte da SHIELD. Que loucura é essa? Só que aí, cara, ele começa a se lembrar de tudo. Ele se lembra de tudo, desde o momento lá do início da vida dele, do momento em que ele atuou lá no Japão, no momento em que ele entrou para os Vingadores, que ele conheceu o Capitão América, que ele enfrentou o Hulk, que ele fez parte dos X-Men, ele conhecendo aqui o Xavier, e do último momento ali onde eles estavam em Genosha, ou seja, ele se lembra de tudo, até da última cena lá de Genosha, que foram essas três figuras aqui, esses três vultos aqui, lá naquele templo em Genosha, ou seja, ele se lembrou de tudo. Ou seja, a Feiticeira Escarlate fez alguma coisa com o mundo, ela transformou o mundo de tal maneira que todos estavam ali realizando os seus maiores desejos, né? Ou seja, todos estavam realizando os seus maiores sonhos. O mundo agora era dominado, e a grande maioria dos seres viventes no mundo são de mutantes e não de pessoas normais, né?
Isso aí foi a grande transformação que a Feiticeira Escarlate fez. Só que o Wolverine se lembrou de tudo, tá? E aí nós temos aqui o Pulso, né? Que é a edição especial, que é uma revista, né? Que mostra aqui notícias desse novo mundo, falando do baile de gala da dinastia M, onde o Magnus, né, que é o Magneto, ele vai receber figuras importantes do mundo, como a Princesa Aurora, né, o Príncipe Namor, o Dr. Von-Dohr, enfim, fala de alguns personagens aqui, como Khazar, em outros lugares do planeta. A gente fica inteirado do que está acontecendo no mundo todo. Ou seja, a dinastia M, essa mudança que aconteceu não foi só nos Estados Unidos, não foi só em Genosha, foi no planeta inteiro, tá? E aí o Wolverine, se lembrando de tudo, ele vai atrás para tentar resolver, para tentar ver o que está acontecendo. Ele vai até a mansão, né, dos X-Men e chega lá, ele percebe que é uma casa comum, já não é mais a Escola Xavier, ou seja, ele vai até a Torre Stark, né, tentando falar com os Vingadores. Só que aí chega lá, ele é surpreendido pelos agentes da SHIELD, que ele era o comandante, né? E esses agentes da SHIELD são a Mulher-Aranha, e outros X-Men, né? Estão a Vampira, por exemplo, o Noturno, né? Ou seja, são esses X-Men aqui, esses heróis aqui que estão ali sendo agentes da SHIELD que ele comandava. E ele percebe cada vez mais que o negócio está esquisito, e ele foge, ele tenta conseguir ajuda, ele então encontra aqui, né, o manto. O manto então envolve ele em sua capa, ele entra nesse manto aí e já surge nos porões lá onde estão Luke Cage, né? O Luke Cage então recebe o Wolverine ali e do manto do manto, né? Que ele abre o seu manto ali, sai de dentro desse manto dele ali, sai o Gavião Arqueiro, que foi morto lá na Vingadores A Queda, e o cara tá vivo aqui na Dinastia M, né? E a gente vê aqui que o Magnus está lá em Genosha completamente reconstruída, uma cidade moderna, uma cidade evoluída, né? E ele tá ali triste, ele não está muito feliz, ele parece não estar muito satisfeito com a situação, ele está sempre com esse olhar sombrio, apesar de agora ele ser o dominante do mundo, que é isso que ele sempre quis, ele ainda continua com esse olhar sombrio. Enquanto isso, o Wolverine, né, tá com um localizador da SHIELD, do qual o Gavião Arqueiro se encarrega de retirar esse localizador. Só que é tarde demais, porque o esquadrão da SHIELD já chega ali, já chega arrebentando tudo, né? Mas eles conseguem então fugir, porque os sentinelas agora, né, trabalham para os mutantes, trabalham para a SHIELD, né? São agora agentes do governo dominante, que é o governo Magnus, né? E só que aí eles conseguem fugir através do manto. O manto, mais uma vez, acolhe vários deles ali e faz com que eles fujam, né? E eles observam tudo de longe, a destruição da base deles. E eles começam a conversar, né? E o Wolverine fala que se lembrou de tudo, né? Que ele sabe que aconteceu alguma coisa, e aí eles apresentam essa menina aqui, que é a Layla, né? Ela também se lembra de tudo, ela de alguma forma ela sabe de tudo que está acontecendo ali, né? A Layla, ela conversa com o Wolverine, confirma toda a história de Wolverine, Wolverine confirma toda a história dela, então eles passam a acreditar realmente que tudo que o Wolverine e a Layla estão falando é verdade. Então, né, todo esse clube aqui de heróis de aluguel do Luke Cage, mais o Gavião Arqueiro e mais o Manto, todos eles aqui estão ligados que aconteceu algo. Então o Wolverine junta essa equipe toda, esse pessoal todo, e começa então a fazer uma busca por heróis que ele considera que serão ótimos aliados para tentar então desfazer toda essa loucura, né? E o primeiro lugar que o Wolverine leva esse pessoal aí é na casa da Emma Frost e do Scott Summers, né? E aí a Emma Frost chega ali e ela, muito poderosa, ela paralisa todo mundo. No entanto, no momento que ela olha nos olhos da menina Layla, a menina Layla tem esse poder, né? O poder de fazer com que todos se lembrem de tudo o que eles tinham na vida anterior, a dinastia M. E aí a Emma Frost se lembra, e ela se lembra do mesmo momento, ó, da mesma imagem que o Wolverine se lembrou, dos 4 vultos dentro desse templo, né? Ali.
E aí a Emma Frost se lembra de tudo, se lembra de Wolverine, e aí eles percebem então que eles têm que fazer alguma coisa. A Emma Frost se comunica aqui, né, dentro do cérebro da Layla, consegue descobrir mais coisas, ela sabe, ela não entende o que está acontecendo, ela não consegue se lembrar, né, de como ela era antes, né? Ela só sabe que um dia ela acordou, tinha esses poderes aí, ela se lembrava de tudo, sabia de tudo. E aí a Emma Frost começa a ajudar ela, começa a ajudar também ela a controlar esses poderes dela aí e fala que ela precisa ajudar e o tempo todo a Emma vai estar com ela ajudando com que ela controle os seus poderes para que ela faça o máximo possível de heróis se lembrarem quem eles são antes da dinastia M. E o primeiro aí é o Scott, né? O Scott se lembra de tudo também e aí segue essa turma toda aí fazendo todo mundo se lembrar. E quando eles encontram o Peter Parker, né? O Peter Parker está muito feliz com essa situação. O Peter Parker, né? Ele agora tem um filho, a esposa dele é a Gwen Stacy, o tio Ben está vivo, né? Ou seja, a família dele está ali, ele está realmente numa situação que ele está feliz. Só que aí ele lembra de tudo, fazem com que ele se lembre de tudo. E ele fica enlouquecido, né? Até que ele lembrando da vida dele toda. Ele fica enlouquecido por quê? Porque ele não queria se lembrar disso tudo. A vida dele estava feliz. E quando ele se lembra de tudo, ele fala: Meu Deus, eu não. Ele queria essa vida da dinastia M é a vida que ele sempre sonhou, né? Ele estava do lado da mulher que ele amava, né? Que é a Gwen Stacy, enfim. Mas agora foi tudo revelado para ele, né? E ele é levado nessa situação toda, todos estão juntos ali, arrumando um jeito, uma forma de chegar então até Magnus, né? Até o Magneto, porque eles acham que foi Magneto que fez isso. Foi o Magneto usando a Feiticeira Escarlate, usando a Wanda, que transformou o mundo todo. Afinal de contas, agora o mundo todo, a maioria é mutante. E aí nós já temos uma gama de heróis aqui que tiveram as suas lembranças restauradas, né? E formaram uma equipe gigantesca ali, né? Inclusive a própria equipe da SHIELD que chega ali para combater eles tem suas mentes restauradas também, consegue se lembrar de tudo, né? E eles então consideram que o culpado disso tudo é o Magnus, ou seja, o Magneto ali, né? Tá aqui a Lorna, né, que é a filha do Magneto, está ali abraçando ele. Eles têm uma noite importante, onde eles vão receber, né, figuras importantíssimas. E quando a gente vira a página aqui, está aqui o Charles Xavier morto. E essa cena é importante por quê? Porque a esperança desses heróis, né, do Wolverine, os companheiros dele, todo esse pessoal aqui, é encontrar o Xavier, porque eles acham que com o poder da mente de Xavier, eles vão conseguir reverter tudo isso. Só que o Xavier está morto na dinastia M. O Xavier não está vivo. E aí, né, eles pegam um porta-aviões, afinal de contas eles eram agentes da SHIELD, né? Os agentes da SHIELD que foram pegar o Wolverine, que tiveram suas mentes restauradas, fingem que estão levando ele escoltados ali, mas na verdade eles estão roubando um porta-aviões da SHIELD. Eles rumam para Genosha, né? Genosha, onde está acontecendo aqui essa recepção fantástica aqui, onde o Vondon, que é o Doutor Destino, né? O Mercúrio está ali, o Namor está ali, a Princesa Ororo está ali, e nesse momento que todos estão ali tendo essa recepção glamurosa, né? É o momento em que chega aqui toda essa equipe aqui que se formou com a intenção de derrotar o Magneto, achar o Xavier e restaurar o mundo como ele deve ser, né? E aí ó, temos aqui o momento do glamour lá no palácio lá do Magneto, do Magnus, né? E é um momento aqui que os Vingadores, os Vingadores não, os heróis, né? Óbvio, tem alguns Vingadores ali no meio também. É o momento que eles vão atacar Genosha, né? Que é a Princesa Aurora chegando, o rei Namor, do reino da Atlântida, o rei da Lativéria, Victor Von Doom, realmente importantíssimo. E aqui está a corte, né? Que é o Mercúrio, a Lorna, os filhos de Wanda, os filhos gêmeos, né? A Wanda e o Magneto. Olha só, a corte Magnus. Essa aqui é a dinastia, essa aqui é a Casa M, a Casa Magnus, a dinastia M está aqui, apresentada para o mundo dos quadrinhos, né? Que fez toda a mudança aí nessa cronologia Marvel. E aí, a dinastia, a Casa M, é atacada por esse sentinela gigantesco, mas que é barrado pelos poderes magnéticos aqui do
Magneto, né? Olha só, o Sentinela fica parado no ar, tá vendo? Ele tá parado aqui no ar, ó. Magneto consegue neutralizar ele, parar ele no ar ali. Que cena incrível, né? Magneto aqui, ó. Deixa eu focar aqui para vocês verem, ó. Magneto estende a mão aqui e começa a parar, bloquear o ataque do Sentinela, né? Muito, muito maneiro essa cena. E aí é o momento que todos os heróis, com suas mentes restauradas, começam a atacar ali essa recepção e atacar todos que estão ali na casa M, na dinastia M. Começa uma luta realmente feroz ali, né, entre eles ali. E aí do lado de lá nós temos o Namor, a Princesa Aurora, o Vondon, né, enfrentando todos esses heróis, além do próprio Magneto, né, que todos têm poderes ali. E aí a Emma Frost, junto com a Layla, né, e junto com o Manto, que carrega elas para o lugar que elas querem, encontra o túmulo de Xavier, né? E aí a Emma Frost fica desesperada ali, só que o Manto, ele, o que ele faz? Ele fica intangível ali e vai até o túmulo, até o caixão onde está o Xavier, e quando ele sai de lá, né, a briga tá rolando lá, o pau tá quebrando lá dentro do palácio. E quando o manto sai debaixo da terra, né, ele sai com uma revelação surpreendente. E qual é essa revelação? De que o Xavier não está enterrado ali. Ou seja, o Xavier não está morto. O Xavier está... Onde está o Xavier? O Xavier desapareceu. Ele não está em lugar nenhum, ele não está morto. Onde estaria o Xavier, na verdade? E aí, só que o Doutor Estranho também, aproveitando todo esse combate aqui, ele vai em seu corpo astral e ele encontra ali a Wanda, a Feiticeira Escarlate, né? E ela percebe então que está havendo um combate, ela diz que isso não deveria acontecer, que ele disse que isso não iria mais acontecer, que eles não iriam mais brigar, que o mundo haveria paz. E enquanto ela está falando ele, o Doutor Estranho está achando que é o Magneto, né? Só que aí ela começa a revelar quem foi realmente o grande mentor disso tudo. E aí começa a mostrar as cenas, né, do Mercúrio pedindo ajuda ao pai, e o pai dizendo que não tinha o que fazer, perguntando para ele o que ele queria que fizesse, né? E aí mostrando o Mercúrio chegando até a Feiticeira Escarlate lá no leito dela, né? E convencendo ela, e tendo a ideia e convencendo ela de criar tudo isso que eles viram. Na verdade, não foi Magneto, foi o Mercúrio que criou, que colocou na mente de Wanda a criação dessa dinastia M, fazer toda essa transformação no mundo inteiro. Foi ideia do Mercúrio e não de Magneto. A Magneto, apesar de todo o sua sede de poderio, querer transformar o mundo num mundo mutante, no Homo superior, né, no Homo sapiens superior, né, ele não foi o autor dessa ideia, mas sim o filho dele, o Mercúrio, né? E aí o Mercúrio entra no combate também, ele está furioso, né? Todos estão furiosíssimos ali. A Layla acaba também restaurando a mente ali do Magneto, né? E aí aparece aqui quem? O Gavião Arqueiro, sedento de sede de vingança, né? Em relação a Feiticeira Escarlate. Ele até dá uma flechada nela realmente, né? Ele acerta uma flecha nela, só que aí, mais uma vez a Feiticeira Escarlate aqui, desintegra o corpo do Gavião Arqueiro, ou seja, ela mata o Gavião Arqueiro pela segunda vez. Pela segunda vez ele morre num quadrinho. Ele morreu lá em Vingadores da Queda e está morrendo aqui de novo, né? Na verdade, ela restaurou a vida dele nessa Dinastia M, e aqui na Dinastia M também está matando ele pela segunda vez, tá? E aí nós vamos ter todo esse desenrolar, todo esse combate. O Magneto agora com a mente restaurada fica furiosíssimo com o filho, né? É realmente furiosíssimo com o filho, perguntando para ele com que direito ele fez isso, né? Por que ele fez isso, e ele acaba matando o próprio filho. É verdade, gente, o Magneto mata o Mercúrio, só que aí a Wanda restaura. Olha só quanto sangue, né? O Magneto estoura a cabeça do filho aqui, olha quanto sangue tem aqui no chão, uma poça de sangue. Vou mostrar aqui mais perto de vocês aqui, olha só a poça de sangue, tá vendo? Que tá ali, ó, a Wanda ali, só que a Wanda impõe a mão sobre ele, ó, tá vendo? Tá impondo a mão ali, e aí ela restaura a vida dele, restaura o corpo dele, restaura a vida dele. E ela então começa a ficar furiosa, irritada, dizendo que
todos eles são aberrações, que os mutantes são aberrações, que tudo isso é culpa dos mutantes. E ela então vira e fala, papai, e aí a Emma Frost diz, oh não, e ela solta a frase, famosa frase, uma das frases mais importantes do universo Marvel, né? Que é essa daqui, ó. Chega de mutantes e no mutants, né? Chega de mutantes. E quando ela fala essa frase aqui, acontece um clarão, tudo um terremoto começa a acontecer, acontece um clarão, acontece uma explosão de poder gigantesca, né? E de novo o clarão acontece. E quando o clarão acontece, tudo volta ao normal. A Layla acorda no seu quarto, só que ela acorda se lembrando de tudo, né? E o interessante é que muitos não vão se lembrar do que aconteceu, mas muitos vão. Quem estava lá em Genosha, no momento daquele combate, quem estava lá atuando em Genosha, se lembra de tudo. Quem não estava em Genosha não consegue se lembrar de nada, né? Tá aqui o Peter Parker com a cabeça extremamente zoada, né? Tá muito triste, tá muito abalado. O Homem de Ferro não se lembra de nada. Ou seja, algumas pessoas se lembram e outras não, né? E realmente, assim, abalou a vida de muita gente aqui. O Homem-Aranha está muito desesperado, ó, socando a mesa. Realmente está muito desesperado, porque a vida dele foi o cara que mais sofreu com isso, né? Afinal de contas, ele teve a vida que ele queria, ele teve o grande amor da vida dele com ele, que era Gwen Stacy, um filho, o tio dele, o tio Ben vivo de novo, e agora tudo isso estava perdido novamente, ou seja, ele perde todos os grandes amores da vida dele pela segunda vez, né? É realmente assim muito chocante a gente ver isso, né? Mas não acabou por aqui, porque alguma coisa começa a acontecer. A Emma Frost fica desesperada, o Doutor Destino, o Doutor Estranho fica desesperado, e aí começa a acontecer coisas, eles começam a descobrir, a perceber que algumas crianças lá da escola, né, de Xavier, não tem mais os poderes. O Wolverine, ele se lembra, ele continua se lembrando de tudo. Ele até fala, eu me lembro da minha vida inteira, me lembro de tudo, tá? E a Emma Frost então coloca o cérebro nele, que é o equipamento cérebro, e ela começa a vasculhar os mutantes do planeta inteiro. E ela percebe que não existem mais milhões de mutantes, mas pouquíssimos mutantes, são muito poucos, e eles ficam muito desesperados, tristes, ela chora, e realmente ela percebeu aqui que aquelas palavras de Wanda, chega de mutantes, realmente reduziu drasticamente a população mutante no mundo todo. Vários mutantes conhecidos e poderosos não têm mais seus poderes, inclusive o próprio inclusive o próprio Magneto não tem mais os poderes dele. Tá? O Magneto não tem mais os poderes. E a Wanda, ela desapareceu. Ninguém mais acha o paradeiro da Wanda. Ninguém sabe onde Wanda está. A Wanda sumiu, ok? E aí nós temos aqui o Magneto, a cena dele, né, do Magnus aqui, tentando mexer um garfo, mas ele não consegue porque ele não tem mais os poderes dele. Os Vingadores chegam ali, perguntam onde está a Wanda, perguntam onde ela está, mas ele não sabe responder, ele não sabe onde ela está. Ele não tem mais poderes, ninguém sabe onde está a Wanda. E o quadrinho vai terminar aqui, né, com a Wanda aparecendo aqui em uma vila, ou seja, ela foi lá para o monte Uyangord, né, que eu acho que é um monte onde ela foi, onde ela nasceu, né, e ela está lá entre os camponeses ali, vivendo normalmente uma vida normal e, né, ninguém conseguiu perceber que ela possa estar lá. Ou seja, é isso aí. E o quadrinho vai terminar aqui com essa sombra sobre a Terra e com essa luz, com essa energia, com esse poder se aproximando da Terra. Olha só, é uma força se aproximando da Terra aqui. Algo muito poderoso está se aproximando da Terra. E a pergunta aqui que todos estão fazendo, ela fez isso, né? Ela tirou os poderes de todos esses mutantes aqui. Mas esses poderes, eles foram para algum lugar. E onde estão esses poderes agora? E termina, onde será? Qual vai ser a reação disso? Porque vai ter uma reação diante dessa mudança toda, né? Vai ter uma contrapartida. E onde estariam esses poderes todos? E aí tem essa força se aproximando aqui da Terra. E aí termina o nosso quadrinho, né? Com as galerias de capa aqui. Dinastia M1, né? Capas variantes aqui da Dinastia M1. Olha que belíssima arte aqui. Muito bonito mesmo essa arte aqui. Reunindo todos, né? Belíssimo. Dinastia M2, né? Capas variantes também.
Dinastia M3, Dinastia M4, Dinastia M4 variante, Dinastia M5, Dinastia M variante 5, Dinastia M6, Dinastia M7 aqui, a capa variante da edição 6, né? A capa variante da edição 7, a edição 8, tá aqui, né? E aqui um esboço aqui de uma capa variante da 8 também. E aqui nós temos o Pulso, que é uma edição especial, que a gente vai ver aqui o que aconteceu, uma espécie de revista contando pra gente o que acontecia no mundo, né? Com aqueles personagens que a gente não viu, né? Nós vamos ter aqui o que aconteceu com o Hulk, né? A gente vai ver que ele estava lá na Austrália, feliz da vida, enfim, vários outros personagens que não apareceram na minissérie principal, a gente vai ter uma noção aqui do que estava acontecendo com o resto do mundo. Isso aqui é muito bacana de ler, tá? Porque complementa muito a história aqui de Dinastia M, tá? E aí no final aqui nós vamos ter, né, mais um complemento aqui, ó, Segredos da Dinastia M, né, onde nós vamos ter aqui um resumo de tudo que aconteceu, né, muito interessante, mostrando para a gente quem era o Magneto em Dinastia M, o que era a Dinastia M, quem era a Lorna, o Mercúrio, o Charles, a Wanda, né? Vamos ter para a gente aqui todos os personagens e quem eles eram na Dinastia M. É um complemento extremamente interessante, muito bacana, eu achei muito válido isso aqui, achei muito legal a Marvel fazer isso aqui, porque explica pra gente quem são essas pessoas na Dinastia M, né? A gente conhece os personagens, sabem quem eles são, mas eles tinham funções diferentes na Dinastia M. E isso ficou muito legal aqui, ficou muito bem explicado, a gente fica muito inteirado sobre a posição desses personagens dentro da Dinastia M, né? Inclusive de nós, os humanos, os sapiens, né? Luke Cage, enfim, todos eles aqui, o movimento de resistência, Quarteto Fatal, enfim, vários, o Hulk, ó, vou mostrando cada um deles aqui e quem eles eram, a função de cada um dentro da Dinastia M, né? Quem eles se tornaram, o Capitão América idoso aqui, enfim, é muito bacana mesmo, a Nick Fury, Gavião Arqueiro, Miss Marvel, Robert Reynolds, que é o Sentinela, enfim, vários e vários personagens que nós tivemos nessa história principal de Dinastia M estão aqui, né, explicando pra gente tudo o que aconteceu nessa Dinastia M com relação a esses personagens. É um quadrinho bem completo, muito bem explicado, a gente não fica devendo nada, a gente não sai perdido de forma alguma daqui, tá? No final temos os autores, Michael Bendis e Oliver Coipel. Então, pessoal, isso aqui foi Dinastia M, tá? Edição aqui da Marvel Deluxe, tá? Dinastia M, que é um clássico moderno aí, um quadrinho que redefiniu todo o universo mutante dentro da Marvel, ok? Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.